Palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sempre um motivo de honra e muita alegria estar com vocês. Abre comigo as suas Bíblias, livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. Louvado, exaltado e glorificado és o nome do Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21. Diz assim: E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-se-á o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outras versões: E ela conceberá e dará à luz um filho, e porá-se o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Muito bem, só essas duas versões. Ainda de pé. Querido Deus, ó Pai, eu me coloco de joelho mais uma vez para transmitir a Tua palavra. Tu sabes que eu não passo de um cisco jogado no meio do oceano. Sou menor do que a metade de uma pulga no meio a um deserto. Mas tem misericórdia da minha alma. Anula todo o meu eu, toda a minha vontade própria. Fala comigo para que eu falo com a Tua igreja. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que necessita e precisa. Guarde a minha esposa, meus 2 filhos que ficaram ali em Goiânia. É que eu te peço, te agradeço. Amém. E amém. Podeis tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus. Eu falei ontem, anunciei ontem que nós vamos ficar os 3 dias nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo. Capítulo 1, versículo de número 21 do Evangelho escrito por Mateus. E eu confesso aos irmãos, se nós passássemos aqui mais 3 dias, nós não chegaríamos ao final desse mesmo assunto. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do pastor Geraldo, juntamente com a sua esposa, pastora Darcy. Louvado seja o Senhor por todos os obreiros, ministros, homens de Deus que estão aqui. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Ontem nós falamos no início, nós falamos sobre um tema, os mistérios do nascimento do maior missionário de toda a história. Hoje nós vamos darmos continuidade desse mesmo assunto com o tema, por que ele nasceu? Por que ele nasceu? Eita maravilha de Deus. E nós finalizamos ontem falando que Simeão teve a oportunidade de apresentar ele na sinagoga. E Simeão louvou ao Senhor. E Simeão abriu a boca e disse: agora pode me despedir em paz, pois os meus olhos viram e minha mão tocaram no Salvador da humanidade. Simeão, ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não provaria da morte enquanto os seus olhos não vissem o Salvador. Que tivesse conhecido, ele não ia emplacar a morte de tantas crianças inocentes. Ele teria matado o próprio Jesus. Deus fez um nó na cabeça de Satanás, quando está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O diabo então deu um pensamento, fez um nó, porque a mulher, ela não tem a semente. Quem tem a semente é o homem. Mas o diabo não entendeu uma coisa, porque o que Deus estava dizendo não era gerado pelo ser humano, era gerado por ele. Ele mesmo ia colocar a semente dentro do ventre da mulher. Então quando Maria aparece grávida, Satanás já fala: ela está grávida antes de casar, não tem jeito, não é dela que vai vir. Só que ele esqueceu que o que ela estava carregando não era filho biológico de José, era a semente que Deus tinha colocado dentro do ventre. Então Satanás não teve a oportunidade de conhecer Jesus, saber
quem era Jesus ainda bebê. Se ele soubesse, ele tinha matado Jesus ainda bebê. Quando Jesus completa 30 anos, Satanás ainda tem dúvida, e ele fala para Jesus no monte: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque ele não tinha convicção e certeza que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, então, depois que ele volta do Egito juntamente com a sua mãe e seu pai, Jesus agora ele vai a Jerusalém com a idade de 12 anos, e Jesus tem a oportunidade de pregar no meio aos doutores. Existe uma cultura que toda criança judaica, judeu, precisa aprender dos 5 aos 13 aos 14 anos, toda a lei, todas as profecias, todas as poesias, toda a Torá. E Jesus ele foi antes dos 13 anos, ele foi aos 12 anos e se apresentou aos doutores, no meio dos doutores, e Jesus ouviu todas as perguntas. Aí depois Jesus começa a fazer as suas perguntas. Jesus ouviu e respondia, mas os doutores da lei não deram conta de ouvir e responder as perguntas de Jesus. Eu sei que muitas pessoas estão questionando, o tema hoje é por que ele nasceu. Pessoas estão perguntando na sua mente: pastor Ivo, e o que aconteceu dos 12 aos 30 anos do nascimento de Jesus, da história de Jesus? Irmãos, dos 12 aos 30 anos, deixa eu te explicar um negócio. Muitas pessoas chegam a dizer que Jesus foi para a Índia, foi lá não sei para onde. Na realidade, Jesus não afastou de Jerusalém. Na realidade, Jesus não podia afastar de Israel para morar em outro lugar, em outro país, porque depois que ele apresentou aos judeus, depois que ele apresenta-se aos doutores da lei, ele passa a ser um membro dali, membro não apenas para ser um deles, mas ele passa a ser um membro conhecido em Israel. E a Bíblia diz em Deuteronômios capítulo 16, versículo 16, que todo menino macho nascido em Israel, por 3 vezes ao ano, ele tinha que ir e se apresentar, levando consigo alguma oferta, principalmente em agradecimento pelo dom que Deus deram a ele. E Jesus ele não veio quebrar a lei, Jesus veio cumprir. Então 3 vezes ao ano, não tinha como Jesus morar fora de Israel e passar lá 4, 5 meses, porque 3 vezes ao ano, está em Deuteronômio 29 e 29, 16 e 16, e até o versículo 17. Então não tinha como ele afastar, ele tinha que crescer ali, ele tinha que ficar ali, porque 3 vezes ao ano, 4 em 4 meses, ele tinha que ir e se apresentar levando uma oferta, um animal, alguma coisa. Para quê, pastor? Se você ler o versículo 17, fala que era para agradecer a Deus pelo dom que aquela pessoa tinha. Alguém entendeu? Agradecer a Deus. Então ele ficou ali. Então essa hipótese que ele foi para a Índia, que ele foi lá não sei para onde, que muitos dizem que ele foi visitar não sei o que, ele não foi não, irmãos. Ele ficou lá mesmo em Israel, porque ele era judeu e ele não veio desfazer da lei, como está escrito em Mateus capítulo 5 versículo 17. Ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, mas cumprir a lei. Então, como um bom cumpridor da lei, Jesus ele ficou ali para cumprir tudo que estava na palavra. Alguém pergunta ainda: pastor, e o que aconteceu nesse período todo? Lógico, irmãos, que os discípulos, eles não eram pesquisador, eles não eram arqueólogo, eles não tinham interesse de estar contando uma história do que ele fez, ou que ele deixou de fazer. Uma coisa eu posso te afirmar com toda a convicção, que Jesus nesse período de 18 anos, Jesus assumiu o legado do seu pai, porque o seu pai morreu muito cedo. Logo quando Jesus se apresentou aos 12 anos em Jerusalém,
Belém. Passados cerca de 2 a 3 anos, José morreu. Jesus era o filho mais velho. Jesus assumiu esse legado de responsabilidade de cuidar da mãe e dos seus irmãos. Alguém olha para mim e pergunta: pastor, José tinha outros filhos? Tinha, com Maria. Alguém chega a dizer que José era viúvo? Não tem nada disso, irmãos. O José teve os filhos com Maria. Ele teve outros filhos, como está escrito em Marcos capítulo 6, versículo de número 3. O nome dos filhos está lá assim, ó. Teve ele, Tiago, irmão. Olha, quando eles falam bem assim. Vou explicar o que está no versículo. Eles falam assim: mas não é esse o carpinteiro, filho de José e de Maria, e os seus irmãos, Tiago, José, Judá e Simão, e as suas irmãs, não está sempre entre nós? A questão é, porque muitas pessoas pensam, porque Maria se engravidou, trazida pelo Espírito Santo, pensa que ela agora foi santa a vida toda. Não, irmãos. Jesus sim nasceu primogênito, mas depois ela teve a vida normal com José e teve filhos com José. Eu estou só tentando explicar, porque muitas pessoas pensam que ela não teve outros filhos, porque pensa que tinha que o Espírito descer de novo toda hora. Não, irmãos. Ela teve a sua vida normal. Depois que ela teve depois que Jesus nasceu, ela teve a sua vida normal com José. É igual a gente. Às vezes as pessoas pensam que 24 horas a gente está falando em língua, está revelando, está profetizando. Irmãos, a gente anda, a gente fala, a gente come, a gente alimenta. Eu namoro com a minha esposa, eu ando com os meus filhos. Eu não estou 24 horas em profecia, revelando, orando. Não, irmão. Se eu ficar assim, por amor de Deus, eu virei santo, não posso estar na terra mais, porque a terra não é digna mais de mim. Então Maria teve a vida dela normal. Como ela teve a vida dela normal, a Bíblia não registra tantas filhas que ela teve. Os filhos são 4, mas não, eu falei os nomes: Tiago, José, Judas, não Judas Iscariote, e Simão. Aí fala também das filhas, só que a Bíblia não fala o nome das filhas. Não adianta eu inventar nada aqui para dizer que está falando que não fala. Eu estou dizendo o que está aqui escrito. Então Jesus, como primogênito, ele recebe o legado de quê? De trabalhar. Como ele pegou a profissão do pai, ele se torna carpinteiro, trabalha duramente, trabalha fortemente. Ele consegue comprar uma casa aonde Maria mora. Não é a casa na beira da praia como muitos falam, mas ele consegue comprar uma casa para Maria ficar amparada, porque seria uma vergonha. O próprio Filho de Deus não conseguiu deixar um legado que o pai deu continuidade, que não era o pai biológico, mas ele deu a continuidade. E então tem um texto bíblico que ele fala assim: e estando Jesus em casa. Em outros textos fala quando fala a palavra em casa, está dizendo em sua. É igual você atender o telefone: aonde você está? Estou em casa. Quando está na casa de alguém, estou na casa de fulano, estou na casa de ciclano. Mas é claro que Jesus cuidou dos seus irmãos e da sua mãe. E ficou todo esse período de 18 anos. Pastor, por que não relataram então? Porque ninguém teve interesse de relatar. E esse período aqui não foi período que Jesus saiu realizando milagre. Foi período que ele cuidou da família que era pertencente a José, da qual ele era o primogênito. Então ele passou esse período todo trabalhando, cuidando, amparando, até chegar à idade dos 30 anos. Alguém me ouviu, gente? Alguém me ouviu aí? Chegou a idade dos 30 anos, aí ele vai, deixa lá, a família já está grande, já está amparado, são todos de maior. Jesus vai agora cumprir a sua missão. Aí ele vai, sai de Nazaré. Por que ele é conhecido Jesus de Nazaré? Porque ele passou parte da vida toda dele em Nazaré. Nasceu em Belém, não é conhecido como Jesus de Belém e nem de Jerusalém, mas é conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele passou parte.
E as pessoas, pastor, via ele, via, irmão. Ele era uma pessoa normal, a pessoa via ele todos os dias. Só que só foi registrar sobre o ministério dele quando ele largou Nazaré e foi descendo ao Jordão. Agora eu começo a pregar. Segura, quando ele foi descendo ao Jordão, João Batista, que era seu primo, estava pregando e batizando no Jordão. As duas vezes que Jesus encontrou com João, todas as duas vezes foram dentro da água, e todas as duas vezes teve o Espírito Santo envolvido. Sério, pastor? Sério? A primeira vez na saudação, quando Isabel saudou, quando Maria saudou Isabel, quando saudou, a Bíblia diz que o menino João foi cheio do Espírito no ventre, e ele estava no ventre, ele estava dentro do ventre, dentro de uma bolsa d'água. Se ele estava lá, foi cheio. No Jordão, do mesmo jeito, o céu se abriu e viu-se o Espírito descendo em forma de uma pomba. Que coisa chique. Vamos lá, né, irmãos? Jesus está chegando ao Jordão. Imagina comigo, empreste a tua mente aí. Você que está lá, minha amiga Kessia, que está lá na Suíça, está assistindo agora. Mandei o link para ela, está lá assistindo. Você que nos assiste de todos os lados, preste atenção agora. Jesus está indo para cumprir a ordem. Jesus está indo para ser batizado. A multidão de pessoas estão aqui. Jesus está chegando ao Jordão. Jesus está passando para chegar ao Jordão. João Batista está lá batizando. Parece que eu vejo a cena, gente. João Batista falou muito de Jesus, mas ele falou muito. As pessoas tinham curiosidade de saber como ele é, mas as pessoas não sabiam que esse Jesus era aquele carpinteiro lá de Nazaré que João falava sobre ele. Aquele que de 3 vezes ao ano aparecia no meio deles. Agora, olha aqui comigo. Lá vai Jesus, irmão. Eu imagino, pastor Geraldo, aquela multidão de pessoas, Jesus passando entre eles e dizendo: licença, licença, opa, licença aí, licença, opa, licença, licencinha aqui, licencinha, licencinha. Vai passando no meio da multidão, indo em direção do Jordão. Jesus dizendo: licença, opa, licença, licença. Aquela figura meiga, aquele olhar que só ele tem, aquela maneira de andar, o seu rosto, a sua glória. Vai ele andando, pede licença a um, licença a outro, e vai chegando. João Batista está batizando. Parece que eu vejo quando João Batista acaba de batizar alguém, quando a pessoa pisava o pé aqui na ponta do Jordão, João Batista lá no meio, lá, ele já sentiu o peso do pecado. Ele já sentia, era como um fio, bateu lá, já ligava nele o peso do pecado de quem ia ser batizado. Agora quando Jesus chega, que Jesus pisa, João Batista para. Quando João Batista para, os discípulos, que eram os seus auxiliares, estão perto. Tu está bem? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Quem é esse? E João Batista olha para eles e fala, alguém fala: quem é esse pecador? E João Batista fala: não, esse não é pecador. Esse que acabou de pisar os seus pés nas águas, que está vindo em minha direção, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fica frente a frente com João, gente, isso aqui é chique demais. Aí João olha para ele, João Batista, e fala: Senhor, eu que tinha que ir ao Senhor. Ele disse: não, para que cumpra toda a justiça, eu vim até a ti. Irmãos, olha para mim, que coisa mais linda agora. Olha aqui para mim. João Batista, olha o privilégio de João. Pastores, senhoras e senhores que estão aqui, João Batista tocou naquelas mãos. João Batista colocou aquelas mãos em cima da outra, levou aquela mão em cima do peito. Você não está entendendo o que eu estou falando, gente? João Batista levou aquelas duas mãos aqui em cima do peito, aquelas mãos que mais tarde ia ser furada, ia ser pregada, aquelas mãos que ia levantar e dizer: sai da sepultura, aquela mão que ia tocar e dizer: enxerga. João Batista é um privilégio. João Batista toca naquelas mãos, não só tocou, João Batista agora mergulha ele dentro da água. Ou seja, João Batista tem a oportunidade de fazer isso. Oh, gente, que responsabilidade.
João Batista coloca a mão dele aqui e a outra mão nas costas, aquelas costas que depois recebeu chibatadas, surras, terrível, e João Batista batiza Jesus. E logo quando Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem na forma de uma pomba, posa sobre o ombro de Jesus, e a voz do céu se abre, o céu, e Deus brada dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o interessante é que todas as pessoas ouviu e viu a Jesus. Oleva maia come nasce kenda lá bachela ai oreia o condenado. Irmãos, a Bíblia, a palavra, ela não tem dificuldade para pregar. Muitas vezes é a gente que começa a criar moda. A palavra, o evangelho, ele é simples para ser explicado, é fácil para ser pregado. Não adianta eu quebrar púlpito, correr, sair doido. A palavra, ela mexe, ela move, ela toca. É a palavra, irmãos. É a palavra, ela mexe, ela toca. Não sei se você está me entendendo, mas continua aí para você entender. Jesus está saindo. Quando Jesus está saindo, a multidão está assim, ó. E agora João, batiza mais um. Aí João abre a boca e fala: a minha missão foi abrir o caminho para ele. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias. A minha missão foi abrir o caminho para ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. A minha missão foi cumprida. Jesus vai para o monte. Lá no monte Jesus fica 40 dias e 40 noites orando. Alguém me disse um dia desse: pastor Ivo, Jesus foi 40 dias e 40 noites orando, e mesmo assim ele ainda escolheu um Judas. Eu disse: se ele não tivesse orado 40 dias e 40 noites, ele escolheu um. Se ele não tivesse orado 40 dias e 40 noites, não tinha vindo um Judas, tinha vindo 12. Mas como ele orou, veio só um. Se você não ora, vai vir 11 Judas. Não mais. Jesus, imagina se ele não tivesse orado. Segura agora. Depois Jesus enfrenta Satanás, enfrenta as batalhas. Jesus orou para escolher o seu discípulo. Eu estou pulando a parte do debate de Jesus com Satanás. Estou pulando esta parte. Segura. Agora Jesus desce, Jesus escolhe a dedo o seu discípulo. E ao escolher os seus discípulos, Jesus agora começa a fazer a sua trajetória e mostrar para todos por que ele nasceu. Jesus começa então a mostrar para todos por que ele nasceu. E Jesus começa a realizar obras, milagres, maravilhas. Faz uma obra aqui, faz outra acolá, obras dignas de aplausos, obras maravilhosas. Jesus faz obra extraordinária. Só que chega um período que Jesus precisa entrar em Jerusalém. E como Jesus precisava entrar em Jerusalém, Jesus agora, aí vai para Lucas capítulo 19, versículo 38, 39 e versículo 40. Jesus chega em Jerusalém, faltando poucos dias da sua crucificação. Agora quando Jesus, agora aqui que eu vou começar a pregar, o versículo de número, eu falei, Lucas 19, versículo 39 e versículo 40. Quando Jesus chega em Jerusalém, a multidão começa a gritar: Hosana, Hosana. E Jesus montado no jumento, lá vai Jesus, e a multidão toda emocionada, impactada, coloca ramos, faz aquela alegria. De repente, irmãos, segura que aqui que eu vou começar a mensagem. De repente alguém no meio da multidão, isso está no versículo 39, versículo 40, no meio da multidão, alguém abre a boca, um fariseu, um mestre, ele abre a boca e fala assim: ei, Jesus! Ele foi infeliz na colocação, mas aqui é o ponto de partida de uma mensagem. Ele abre a boca e fala assim: ei, Jesus, mande que os teus discípulos calam a boca. Aleluia. Jesus.
Mande que o teu discípulo cala a boca. Irmãos, Jesus olha e fala assim: se eles calarem, as próprias pedras clamarão por eles. Agora a conjectura, imagina comigo, parece que eu vejo Jesus, lógico que ele não fez isso, mas imagina uma conjectura comigo. Parece que eu vejo Jesus parar, olhar para aquele fariseu, e se Jesus fosse usar as nossas palavras, parece que eu vejo Jesus falar assim: vem aqui, fariseu, o senhor quer que eu mando eles calar a boca? Eles acreditam em mim, eu vim para eles. Não. O senhor quer que eu mando eles calar? Não, vamos fazer melhor. Fariseu, vem aqui perto de mim. Pergunta para eles qual é o motivo que eles gritam o meu nome e qual é o motivo que eles me seguem. Oh Jesus, parece que eu vejo o fariseu. Se Jesus tivesse, ele não fez igual nós, se ele tivesse usado essa expressão, conjectura, parece que eu vejo o fariseu do lado de Jesus, e Jesus dizendo: tem a oportunidade, está aqui eles, a multidão que me segue, que me grita, pergunte para eles qual é o motivo. E parece que eu vejo o fariseu olhar para alguém. Aí ele olha e ele vê uma mulher bonita, de boa aparência, uma mulher de boa estatura, e ele olhando para aquela mulher, ele imagina: essa mulher é uma mulher de cultura. Aí ele imagina: vou perguntar a ela: mulher, diga-me qual é o motivo de você sair atrás desse forasteiro chamado Jesus e você acompanhar ele. Parece que eu vejo aquela mulher olhar para um lado e para outro, e aquela mulher abrir um sorriso leve, olhar para aquele fariseu e dizer assim: olha, eu era conhecida como a pior mulher. Não tinha um homem que não caía no meu olhar. Eu tinha 7 espíritos malignos que me acompanhavam. Meu nome é Maria Madalena. Eu era terrível, mas um dia ele ia passando com seus discípulos, e eu fiquei bem na janela, porque eu sabia, eu arrumei um lugar, eu até paguei para as pessoas não estar ali, para aquele espaço ser só para mim. E o povo dizia que ele curava, que ele ressuscitava, que ele realizava. Eu queria ver se ele era capaz de suportar o meu olhar. E ele vinha vindo com os discípulos, e vinha vindo ele, vem vindo, Maria falando, vem vindo ele, vem vindo, e de repente, quando ele chegou na minha frente, ele parou na minha frente, ele pegou aquele olhar meigo, e ele olhou no meu olhar. Quando ele olhou dentro do meu olhar, eu fiquei sem saber aonde enfiar a cara, de tamanha vergonha, porque eu vi nele, eu vi nele os meus pecados. Todos os homens, quando olhavam para mim, caíam aos meus pés, mas quando eu olhei para ele, eu caí aos seus pés. Como eu posso deixar de servir esse Jesus? Diga-me como. Ele expulsou os espíritos e hoje sou livre. Não sou uma destruidora de lar, não sou conhecido como, não, eu sou conhecido como uma serva do Deus vivo. Parece que eu vejo aquele fariseu, conjectura, parece que eu vejo aquele fariseu mudar o olhar, com a vergonha foi grande. Aí ele olha e vem a sua visão, aí ele para em cima, a sua visão em cima de uma menina nova, 12 anos. Menina não mente, isso aí não é enganada. Diga-me, minha filha, qual é o motivo de você estar no meio desta multidão, acompanhando esse tal forasteiro Jesus? Parece que eu vejo a menina olhar para o pai, olhar para a mãe. Posso falar? Parece que eu vejo o pai e a mãe balançar a cabeça assim. Pode falar. E parece que eu vejo aquela menina abrir a boca e dizer assim: olha, moço, veio uma febre sobre mim, atingiu o meu corpo, pro lado de dentro. Minha mãe ficou desesperada, e meu pai saiu desesperado à procura dele.
E meu pai encontrou ele. Ele estava no meio de uma multidão. E meu pai disse: por favor. Meu pai ajoelhou aos pés dele, implorou e disse: por favor, a minha filha está enferma, eu imploro ao Senhor. E ele estava vindo com meu pai. De repente alguém bateu no ombro do meu pai e disse: por favor, não perturbe o mestre, a tua filha já morreu. A menininha contando. Mas mesmo assim ele ouviu dizer que a filhinha tinha morrido. Mas mesmo assim ele não deixou de seguir o meu pai. E ele veio com meu pai, entrou dentro da nossa casa simples. Lá já tinha uma banda de música que estava lá chorando e outros cantando no meu velório. E ele chegou e disse assim: que todos se afastem. E ele chamou o meu pai, chamou a minha mãe, chamou 3 dos seus discípulos. E ele entrou dentro do meu quartozinho. Ele entrou lá na caminha onde eu estava deitada, morta. E ele entrou. Ele não reparou a bagunça do quarto, nem fez nenhuma crítica. Mas ele chegou aonde eu estava, fria, gelada, morta. E ele disse: Talita cumi, menina, levanta. E eu levantei do reino dos mortos, e estou aqui. Como eu posso deixar de servir Ele? Como eu posso deixar de servir Ele? Diga-me, o Senhor pode fazer melhor do que ele, fariseu? Se o Senhor puder, eu vou deixar ele e vou seguir o Senhor. O Senhor pode ressuscitar o morto? Eu estou sentindo a presença dele, irmãos. Eu estou sentindo a glória dele. Eu não sei o que você está sentindo aí. Eu estou sentindo a glória dele, a presença dele neste lugar. Ele está dizendo: deixa eu fazer. Espera aí, parece que eu vejo aquele fariseu olhar, ver um homem de boa aparência, e ele olha para aquele homem, conjectura, e parece que eu vejo, se ele tivesse a oportunidade de perguntar, ele perguntando assim: ei moço, vejo que você tem uma boa aparência, e o que traz você seguir esse tal Jesus? Parece que eu vejo aquele homem olhar para aquele fariseu e abrir a boca e dizer assim: moço, a minha família já não me suportava mais, meus parentes já tinham medo de mim, a sociedade tinha medo de mim, as pessoas tinham medo de mim, a cidade aonde eu morava era uma ilha, os barcos não conseguiam chegar lá com as mercadorias, porque levantava tempestades e tempestades, e os barcos se perdiam na água. Mas um dia um pequeno barquinho atravessou a tempestade, atravessou as ondas. Dentro deste barquinho estava ele, e com ele os seus discípulos. E aquele barquinho chegou lá na cidade aonde eu morava. E quando ele chegou, eu, possuído de uma legião de demônios, disse a ele: porque veio me atormentar, os demônios dizia. E ele tirou os pés do barco, pisou os pés na terra da minha cidade, e ele disse: Gadareno, demônios, qual o teu nome? Gadareno. Saia. E uma legião de demônios, que era 6.000 demônios, todos eles desapareceram, e eu voltei ao normal. E quando eu voltei ao normal, eu entrei num barco para ir com ele, e ele disse: não, vá para os teus, para a tua casa, e conta o que eu realizei. Como eu vou deixar de servir ele? Eu sinto a presença dele,
Eu sinto a glória dele. Parece agora segura. Aquele conjectura. Parece que eu vejo aquele fariseu olhar. Ele vê um homem e duas mulheres, uma da esquerda e uma da direita. E parece que eu vejo ele olhar e dizer assim: ei, eu vejo que vocês três são de alta sociedade. Marta, Maria estavam ali, e ele olhando: por que vocês servem? Parece que eu vejo Marta olhar para Maria: quer que eu falo? E parece que eu vejo Maria olhar para Lázaro: por que tu não fala? Parece que eu vejo Lázaro abrir a boca e dizer assim: moço, eu fiquei enfermo, médico nenhum conseguiu me curar, eu fui definhando ao ponto que o espírito da vida saiu de mim, eu morri. Teve o meu velório 1 dia, 2 dias, 3 dias, e teve o 4º dia de velório. Eu já estava apodrecido, mas no 4º dia ele chegou. Aleluia. Ele veio no meio da multidão, calmo. Todos estavam chorando, e para surpresa de todos, ele foi até o sepulcro aonde me colocaram. E ele chegou na porta do sepulcro e ele disse: tirai a pedra. Removeram a pedra. Quando removeram a pedra, todos colocaram a mão ou pano na boca, no nariz, porque não suportava tamanha carniça. Mas ele não importou com o mau cheiro. Ele levanta a mão ao céu e ele diz: Pai, graça te dou, porque sei que sempre tu me ouves. E quando ele faz esta oração, ele aponta para mim e ele chama eu pelo meu nome. Aleluia. Eu estava podre há 4 dias. Eu não tinha capacidade de ouvir nada, mas ele chama pelo meu nome: Lázaro! Diga-me, fariseu, o Senhor consegue ressuscitar alguém com 4 dias de morto, podre, fedendo? Se o Senhor conseguir, nós vamos seguir ao Senhor. Porque ele nasceu para realizar obras que o homem não pode realizar, para fazer milagres que tu não podes. E eu ressuscitei. Estou aqui como o Senhor está vendo. Aleluia. O Senhor fica em pé. Lá em Goiânia tem um pastor chamado pastor, que tem quase o teu mesmo nome, Gilmar. Gilmar, o de lá é pastor Gilmar Santos. Oh, aleluia. O senhor está abaixo do grau de pastor um só. Eu falo um só. É um diácono, o presbítero e o evangelista. O senhor é o que na obra de Deus? Evangelista. Abre as suas mãos, senhor Gilmar. Ayalamash. Hoje o Senhor está te dando saúde. Ayalamash. Quem olha para o Senhor, e até mesmo o Senhor olhar, não, está tudo ok, está tudo bem, mas o Senhor Jesus está dizendo: eu estou dando saúde a este homem. Eu estou dando saúde a Gilmar, evangelista Gilmar, porque eu tenho uma grande obra ainda a realizar na vida dele, e ainda vou transformar a pessoa da parentela dele, que alegrará muito o coração dele. Por isso eu estou fortificando os pulmões e o coração dele hoje. Diz o Senhor dos exércitos: eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo lhe manda dizer: receba o milagre. O missionário ali do Paraguai, dê um abraço nele aqui para mim, por favor. Com esse abraço missionário, o Senhor está enviando uma providência muito forte lá no Paraguai para os Ayalada Mebei Chomei Gandaia Ramai Choke Mandaia Chobelabash Deia de la Chodela Mash. Eu sinto a glória do Senhor neste lugar.
Eu sinto a presença desse Deus neste lugar. Oh, aleluia! Jesus, eu estou só no comecinho da mensagem de hoje. Olha ali, Jesus, já é quase 9 horas aqui em New York. Que chique. Não acredito que passou quase 1 hora já. Tá de brincadeira um negócio desse. Agora que eu comecei a falar direito. Aleluia, Jesus. O senhor está reto aqui, está na reta, essa cadeira está reta nessa fileira do meio aqui, onde divide as duas para um lado e duas para o outro. Está reto aqui? Olha para ver se está. Está, né? Está reto mesmo? Nessa fileira aqui, reto com o pastor. Pronto. Aquele homem que está nessa fileira, a terceira cadeira, que divide duas para um lado e duas para o outro. Camisa jeans, lá atrás. Fica em pé o senhor. Máscara preta. Abre assim as suas mãos. O Senhor atravessou as portas desta igreja hoje, diferente dos outros dias, porque hoje o Senhor atravessou as portas trazendo na mão algo que as pessoas gostam, e está presente em aniversário, está presente em festa de casamento. Tem pessoas que não vão embora enquanto não corta ele, esperando uma fatia. O Senhor veio trazendo nas suas mãos um bolo, e o Senhor está dizendo hoje, Calamás, o Senhor veio trazer, o Senhor entrou dentro da igreja com um bolo? Porque senão a gente fala, tem revelação que a gente pensa que está delirando assim da cabeça. Segura que eu vou falar agora. E o Senhor está dizendo, assim como tem o bolo na comemoração de aniversário, de festa, o Senhor está dizendo, prepara, porque tu terás comemoração na tua vida. O Senhor está dizendo, assim como parte a fatia do bolo, o Senhor está dizendo que Ele está compartilhando, está partindo algo para a sua vida, que chegará nas tuas mãos e alegrará a tua alma, de tal maneira que o teu coração se alegrará de forma especial, diz o Senhor dos exércitos. Agora alguém está dizendo assim, por que eu não entrei com ele, com esse bolo, eu ia ser revelado. O Senhor está dizendo, é para ele a benção, irmãos, é para ele a benção, a tua hora já, a benção é dele, pega, porque é tua. Ai, Jesus, aleluia, pronto, chega, está abençoado já, aleluia, pode sentar, toma posse do seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer mais 2 coisas aqui, dos milagres, para nós finalizarmos. Parece que eu vejo aquele fariseu olhar, e quando ele olha, ele vê um jovem bonito, boa presença, e ele olha para aquele jovem. O que é que te leva a seguir esse tal Jesus? Você é tão novo. E aquele jovem olha para o pai, posso falar? O pai dá autorização, e aquele jovem fala, olha, apareceu em mim um problema, e mudou a minha mente, mudou os meus pensamentos, mudou toda a minha postura, ao ponto que eu fiquei dominado por um espírito, ao ponto que eu caía dentro das águas, no fogo, ao ponto que eu babava, ao ponto que eu era desprezível no meio da sociedade. Mas um dia meu pai viu os seus discípulos, e meu pai pediu ajuda aos discípulos, mas os discípulos não deram conta de resolver. Então ele veio até a mim, até o meu pai, e ele estendeu as mãos, e quando ele estendeu as mãos, a sombra das mãos dele bateu no meu rosto, e pela glória que veio dele, ele nem triscou em mim, a sombra da mão dele bateu no meu rosto, e ele disse, seja livre deste mal. Imediatamente eu fui liberto daquele espírito, e hoje eu posso andar, posso falar, posso viver. Como eu vou deixar de servir este? Como eu vou deixar de servir este Jesus?
Imagina se aqui nessa noite eu fosse pegar testemunho de cada pessoa antes da tua vida, onde você se viu Jesus, aonde você estava, o que Jesus fez para você. Sei que um mês seria pouco para vocês testificar aonde Jesus te encontrou e o que Jesus transformou em você. Oh Jesus, oh Jesus, espera aí, irmãos. Eu sinto a presença dele, eu sinto a glória dele, eu sinto o manifestar da glória dele. Parece que eu vejo outro jovem, aquele jovem robusto, firme, e ele olha para aquele outro jovem: e você, qual é o motivo? E aquele jovem diz: moço, eu fiquei horrivelmente enfermo em casa, eu sou servo de um centurião, e aquele centurião, o meu senhor, foi à procura dele. Eu estava à beira da morte, e ele disse para o meu senhor: vá, e o teu criado está curado. E quando o meu senhor chegou, eu estava fazendo os afazeres. Meu senhor ficou tão impactado que olhou para mim e disse: a partir de hoje tu tem a liberdade de fazer o que tu queira, tu é livre. E eu estou aqui servindo ele. Eu sinto a glória dele neste lugar. Eu sinto a presença dele neste lugar. Eu não sei o que você está sentindo, irmãos. Eu sinto a presença dele. Agora vem comigo. Ele olha para uma mulher bonita, mais bonita, uma senhora de meia idade, bonita, seus 30 e alguns, quase aos 40. Vejo que você é uma senhora de boa presença. Diga-me, qual é o motivo de você andar atrás dele? Parece que eu vejo aquela senhora abrir a boca e dizer assim: moço, no meu primeiro período menstrual, eu fui infeccionada com uma infecção, e eu fui levado lá para casa do refúgio, aonde fica todos rejeitados. Mas um dia eu saí de lá e fui atrás dele toda camuflada, porque pessoas não podiam me ver na rua assim, porque eu seria apedrejada, eu era imunda perante a sociedade. Mas ele estava com seus discípulos, e de repente eu vim por detrás, pois eu tinha medo que alguém me visse pela frente, e eu vim tremendo. Eu caí várias vezes até chegar perto dele, mas eu vim, ajoelhei aos pés, e eu toquei na orla do seu vestido. E quando eu toquei, era no pedaço de pano ainda, eu percebi que eu tinha sido curada. Eu percebi. E ele parou, e para surpresa minha, ele disse: alguém me tocou. Como não tinha mais jeito de eu camuflar, ficar escondida, eu tremendo de medo, fui até ele e disse: Senhor, foi eu que te toquei. Há 12 anos eu carreguei esse fluxo de sangue, mas foi eu que te toquei. E ele disse: vai em paz, tu está curada. Diga-me, senhor mestre fariseu, o senhor consegue estancar o fluxo de sangue só tocando na tua roupa? Aleluia! Esse Jesus é lindo, gente. Esse Jesus é lindo, é lindo, é lindo. Eu não sei o que você está entendendo. Tem pessoas aqui que estão chorando. Pode chorar. Esse Jesus é lindo, ele é lindo, 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 maravilhoso.
Eu sinto a presença dele neste lugar. Eu sinto a glória dele neste lugar. Eu não sei o que você está sentindo. Eu sinto tocar da presença dele. Eu sinto a presença dele neste lugar. Eu sinto a glória dele. Eu sinto como se ele estivesse aqui em pessoa, fisicamente, olhando para cada um de nós e dizendo assim: pede-me o que tu queres. Parece que eu vejo, esse é o último que eu vou falar agora. Parece que eu vejo aquele homem, tem tantos para a gente falar, né? Mas eu vou encerrar bem por aqui. Parece que eu vejo aquele homem olhar, e ele vê outro homem, e ele olha para aquele homem, e você? Aquele homem olha para ele e fala: olha, eu vivia como mendigo na beira da entrada da cidade de Jericó. As pessoas me conheciam devido ao nome do meu pai, me conhecia como o cego Bartimeu. Mas um dia ele ia passando, a multidão também ia passando, e eu gritei, perguntei: quem é que está passando por aqui? E um deles disseram: é Jesus de Nazaré. Aí eu não aguentei, eu gritei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, eu vou explicar um negócio aqui nessa passagem que eu acho muito lindo. O que fez Jesus parar? O Calvário não fez Jesus parar. As 39 chibatadas não fez Jesus parar. O cuspe no rosto não fez Jesus parar. A coroa de espinho não fez Jesus parar. A cruz não fez Jesus parar, irmãos. Até mesmo as blasfêmias contra Jesus não fez ele parar. Pilatos, Herodes, Caifás, ninguém fez Jesus parar. Mas Jesus para quando um cego clama. O discípulo diz: cale a boca. Mas ele clamava mais alto. Pastor, mas por que Jesus parou? Gente, olha comigo. Na linguagem física, era apenas um cego dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na linguagem espiritual, era como se Jesus comunicasse com o cego. Na linguagem espiritual, era como se Jesus falasse assim: o que mais tu quer? Eu estou andando, tu já viu tudo, porque para tu me chamar de filho de Davi, tu já viu Abraão, já viu Isaac, já viu Jacó. O céu já foi aberto para ti, embora a visão física tu não tem, mas na visão espiritual tu já viu a mesa celestial. Porque tu está chamando eu filho de Davi, tu está dizendo que eu sou rei. E para dizer que eu sou rei, tu está dizendo que tu já viu o céu. O que tu quer? Hoje, isso na linguagem espiritual. Jesus para, e Jesus chama ele, e ele vem. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz a pergunta mais linda: o que tu queres que eu te faça? Era como se Jesus estivesse falando para ele: tu quer que eu faça o que mais para ti? Tu já viu a glória, tu já viu o anjo, porque para tu falar, me chamar de filho de Davi, tu não me chamou Jesus de Nazaré. Estava faltando essa parte. Você sabia que se não tivesse esta parte na Bíblia, faltava um pedaço muito grande? Porque o cego foi a primeira pessoa, literalmente, que chamou Jesus de filho de Davi. Os outros diziam: ele parece filho de Davi. O cego não disse parece, o cego disse: tu és filho de Davi. Aí lá, irmãos, em Jeremias, você vê uma passagem que diz assim: que vai vir um da descendência de Davi. Aí Ezequiel fala, Isaías fala também. Aí quando nasceu Salomão, todos imaginaram: é de Salomão. Só que Deus escondeu a descendência da onde Jesus vinha. Em Mateus fala ali, Mateus começa falando de Abraão, a descendência vindo por Abraão. Mas você já olhou a genealogia escrita por Lucas? Lucas começa falando de Adão. Por que de Adão, pastor? Porque tem que lembrar do princípio, da queda e da promessa. Nascerá um. Sem Adão não teria essa expressão. Mas virá, Lucas escreve dizendo que a genealogia começa por Adão. E
Lucas revela o filho de Davi, que Jesus fez parte da sua descendência. Qual o nome dele, pastor? Natã. Natã o profeta? Não. Leia a genealogia de Lucas que você vai ver que Jesus veio da descendência de Davi com um filho chamado Natã. Oh Jesus, isso aqui é lindo demais, gente. A gente passa e nem percebe. Era Jesus dizendo: deixa aplaudir Salomão, deixa colocar Salomão lá em cima, porque eu vou guardar a descendência da onde eu vou vir. Enquanto o diabo pensa que é Salomão, que tem uma sabedoria extrema, eu estou guardando da onde vai vir a descendência. Ah, Jesus. Agora o cego abre a boca e o cego fala: filho de Davi. Jesus precisava dessa expressão para cumprir a palavra. Quando Jesus ouve, Jesus fala: o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Era como se Jesus estivesse dizendo: já fiz tudo, tu quer mais o quê? Aleluia. Oh, aleluia. Gente, eu quero chamar uma pessoa que muitas pessoas trocam o E por o A, e às vezes chama de Darley, que coisa, hein? Marcondes. Está aqui? Se tiver, dê um sinal para mim ver. O quê? Vai vir amanhã. Então se vai vir amanhã, não precisa eu falar, né, irmãos? Oh glória, graças a Deus. Escapei hoje. Aleluia, esse Deus é lindo, maravilhoso. Esse pessoal aqui toca bonito, né, irmãos? Entre esse pessoal que toca, tem algum almi? Cadê? Está aqui dentro? Vem aqui, por favor. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Oh, agora, irmãos, Jesus realiza tantos milagres. Eu podia dar continuação aqui, só que a inveja foi tão grande que levantaram todo tipo de acusação contra Jesus. Jesus passou desse período aqui. Jesus foi para o Getsêmani, Jesus orou, Jesus foi preso. E Jesus, quando ele foi preso, chegaram e disseram: quem é Jesus? E Jesus abriu a boca e disse: sou eu. Jesus ainda, porque Jesus sofreu como homem, mas nesse momento aqui, Jesus falou ainda como Deus. Ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, os soldados caíram como mortos. Aí Jesus parou: peraí, eu usei o poder demais aqui, se eu calmar aqui. Quando eles voltaram a si, aí Jesus falou: mais calma. Aí eles dizem: quem é Jesus? Aí Jesus fala: eu não já disse que sou eu? Aleluia. Porque se ele usasse o tom mais uma vez, amanhã nós continuamos daí para frente. Aleluia. Almi, abre assim as suas mãos. Eu sinto a presença de Deus. Tem alguém da família aqui? Sua mãe? Cadê a mãe dele? Vem aqui, por favor. Eu sinto a presença. A coisa mais gostosa do mundo é ter mãe, viu, irmão? Eu perdi a minha em 2006. É bom demais. Mãe entende a gente, mãe compreende, mãe faz cara feia pra gente, abraça a gente, dá um cafuné, de vez em quando dá uma palavra assim que: mãe, mas não precisa disso tudo. Precisa sim. Vem cá, mãe, vem, minha filha. Oh Jesus, dê um abraço aqui no seu filho. Dê. Eu estou sentindo a presença de Deus. Olha o esforço dela para vir perto de ti, varão. Olha aí, olha aí, olha que coisa mais linda. Mãe, abraça, porque o Senhor Deus está dizendo que está dando um livramento para o Almi. Deus me mostrava ele dentro de um carro. Um motoqueiro ia vir desembestado, ia bater, e ao bater o vidro do carro rebentava, e um dos vidros, ponto agudo, batia aqui nessa veia, ao ponto que cortava a veia, separava a veia. Só que Deus está dizendo: eu estou dando livramento para Almi agora. Ai, alamash.
A mãe dele choraria amargamente. Só que Deus está dizendo: eu estou dando livramento agora, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está dando livramento agora, seu Almir. O Senhor está tendo livramento agora de um acidente, aonde um motoqueiro ia bater num carro aonde o Senhor estava, do lado que o Senhor estava. O vidro ia estourar, e um vidro ponto agudo de 3 quinas ia bater aqui, separando a veia. Mas Jesus está dizendo: eu estou trazendo o milagre. Amém e amém. Vá com a sua bênção em nome do Senhor Jesus. E a senhora recebeu a sua bênção também. Alegre. Eu sinto a presença. A igreja está aqui, irmãos? Está aqui, né? Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor. O senhor de camiseta branca, fique em pé, por favor. É o senhor. Fique aqui no corredor da igreja para mim, por favor. Abre assim as suas mãos, as duas. Você é um milagre de Deus. Hoje era para você estar só o esqueleto debaixo da terra, morto. O Senhor teu Deus te deu livramento, e livramento que era de morte, acidente, aonde o Senhor não estaria vivo mais entre nós. Dentro de você há uma guerra muito grande, é um conflito, e você luta para superar esse conflito. Lógico que eu não vou falar que conflito é, abertamente, na presença de todos, mas há um conflito, há uma guerra, e tu tentas mudar e vencer esse conflito. O Senhor manda dizer a ti: firma os teus pés cada dia mais na presença do Senhor, porque o Senhor te libertará desse conflito e te fará um grande homem na palavra de Deus. O Senhor está dizendo a ti assim: a tua vida é igual à vida de um dos discípulos de Jesus. Tinha um dos discípulos de Jesus que a maioria dos acontecimentos ele estava no meio, mas um dia Jesus disse a ele: Pedro, quando tu te converter, quando tu se conseguir, tu vais ser uma benção. O Senhor está dizendo hoje: Pedro, é para ti agora. Pedro, homem jovem, aqui agora, presencial. O Senhor está dizendo: Ayash, quando algo de dentro de ti ser vencido pelo poder da palavra existente, Ayalabash, Elias, Teko, Amendou, Enai, Andei, Achodenepia, Wei, Joe, Evolgehai, Ayalabash, vidas e almas serão alcançadas, até mesmo a tua família, pai e parentesco serão alcançados. Esta mulher que está sentada do teu lado, fica em pé, por favor. Essa senhora, dê um abraço nele de frente, como estivesse abraçando o teu próprio filho. Abraça, não solta enquanto eu não pedir. Fique abraçado. Assim como essa senhora abraça este jovem por nome de Pedro, o Senhor abraça um filho dela que tem autoridade e poder nessa cidade, e o Senhor está abraçando e trazendo a ele cura, aonde a mão física e humana não pode curar. Quando eu falo assim, eu estou falando de pessoas que têm autoridade. Não estou falando de delegado, nem de promotor, nem de polícia. Estou falando de alguém que é como um prefeito de uma cidade. E o Senhor está dizendo assim: Ele está agindo agora e trazendo algo. Jesus. Continua abraçado, continua, porque o Senhor está fazendo obras que nós não podemos fazer. Pastor Geraldo, Deus está abraçando o filho daquela senhora, e ela está abraçando um filho que não é dela, mas ali como se fosse um filho, e o Senhor está abraçando o filho dela, e o Senhor está dizendo: eu estou no comando, 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 eu tô...
Fica aí. O Hélito, vem aqui por favor. O Hélito, fica aí vocês dois abraçados aí. O Hélito, filho do pastor Geraldo, vem aqui por favor. Eu estou sentindo a presença de Deus. O Senhor, teu Deus, vai até aquela senhora e aquele rapaz para mim, por favor. O Senhor vai abraçar um braço nele e um braço nela. Quando o Senhor abraçar, eu vou falar o que Deus está me dizendo agora. O Hélito, assim como o Senhor abraça ele e ela, Ayalamahash, o Senhor está dizendo que Ele te deu uma chamada essa que abraça a parte feminina e a parte masculina, chamada essa que foi escolhida desde o ventre da mãe para um grande desenvolvimento. Mas o Senhor Deus está dizendo ainda, nesta cidade, Aramash, tu é conhecido como filho do pastor, conhecido como homem de Deus, mas nesta cidade ainda, diz o Senhor, que tu ainda sentará numa cadeira, cadeira essa de ordem nesta cidade, porque o Senhor está dizendo, tempo 1, tempo 2, mas vem o tempo 3. O Senhor disse a Samuel, e Samuel levantava até ali, uma vez, 2 vezes, mas na terceira vez, ele entendeu que era a hora, que era o chamado, que era o momento. 2 vezes ele não entendeu, deu errado, mas na terceira vez, Jesus dos crentes, vai entender. Ora por eles, pastor Hélio, abençoa eles. Jesus maravilhoso. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu não sei o que você sente humanamente, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Eu sinto a manifestação da glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a glória dele. Gente, eu estou quase ficando preto aqui de tanta unção. Só meus dentes estão brancos. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Estou quase ficando, não estou preto ainda, estou quase ficando preto aqui de tanta unção, de tanta glória de Deus. Você que está nos assistindo, você está recebendo de Deus. Pastor, agora é 21h25, eu preciso de 12 minutos só. Ficam em pé toda a igreja. Tem muitas coisas para acontecer ainda, né, irmãos? Eu não vou pegar e despejar um caminhão aqui tudo hoje, né? Aleluia. Ainda tem amanhã, glória a Deus. Aleluia. Hoje nós falamos porque ele nasceu. Ele nasceu para realizar milagres. E não adianta nada eu falar de milagres e não acontecer milagre nenhum. Eu seria um hipócrita. Mas eu creio em milagre. E nesta noite de hoje, ao vivo, transmitido para tudo quanto é lugar, Jesus vai realizar milagre. Pastor Geraldo, hoje é dia 12, né? O Senhor separa para mim 6 homens e 6 mulheres, homens e mulheres que aguentam carregar peso.
O senhor pode separar aí. 6, pode chamar eles para vir aqui, eles ficam bem aqui na frente. 6 homens e 6 mulheres. Hoje Jesus vai curar pessoas. Jesus está dizendo na minha alma, aqui dentro desse tabernáculo, desse santuário, tem 7 pessoas, e essas 7 pessoas não alcançaria, irmãos, o último mês do ano, porque Deus me mostrava tipos de doença que não ia existir médico nenhum na face da terra que ia conseguir curar, mas o Senhor Jesus está dizendo: eu vou curar. E pode vir, os 6 homens e 6 mulheres, pode vir, quanto mais rápido vocês virem, melhor é. E o Senhor Jesus está dizendo assim ainda: eu vou curar, na presença de todos, para que todos saibam e vejam que eu sou Deus ainda. Pode ir vindo, viu gente? 6 homens e 6 mulheres, eu estou falando para vocês ir vindo. E o Senhor disse assim: eu vou curar. As pessoas lá fora dizem que nós evangélicos somos charlatão e que não existe milagre. Eu provo para você que existem. E diz que nós empurramos as pessoas e as pessoas caem. Pois nesta noite o Senhor Deus me disse assim: assim como o médico usa anestesia e a pessoa é adormecida com anestesia local ou geral, o Senhor disse que hoje vai usar o mesmo método, só que não vai usar anestesia de estojo nenhum. O Senhor vai tocar nas pessoas, e as pessoas não pode fazer todo o esforço do mundo, mas o Senhor vai tocar e a pessoa vai ser adormecida. Pode vir, gente, pode vir as 6 pessoas. Pastor, acha um obreiro aí para ajudar a buscar lá as 6 pessoas para vir mais rápido. O Senhor fala para eles, eles vão lá e já para ficar mais rápido, a hora vai passando. E o Senhor diz que vai fazer obras maravilhosas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. É 6 homens e 6 mulheres. Estão aí, tá? Tem 4 mulheres já, falta 3, falta 2. Olham para mim. Está sendo filmado, está sendo transmitido para todos verem. Aqui, digamos que aqui é você. O Senhor vai te tocar. Ninguém vai colocar a mão. Não é para ninguém colocar a mão em ninguém. Isso aqui é muito sério. Para depois dizer: fulano colocou a mão, quase quebrou o pescoço, empurrou e a pessoa caiu. Não. Ninguém vai colocar a mão, ninguém vai morrer aqui também não. E aqui é você. Olham para mim, está aqui as 6, falta só uma mulher. Está aí as mulheres completas, tá as 6 mulheres. Está faltando uma, né? Tá vindo. Olha para mim, vocês 12. Aqui é a pessoa vai ficar balançando assim, vocês não trazem ninguém para cá em pé nem arrastando. Não traga ninguém em pé nem arrastando, porque o Senhor vai tocar. Quando o Senhor tocar, o corpo da pessoa que quem comanda é Deus, vai fazer isso aqui, o corpo vai adormecer. Você vai pegar a pessoa e você vai trazer eles bem aqui para frente e vai deixar deitada aqui. Eu estou falando antes de acontecer, para depois ninguém ficar falando. Pastor, não pode deixar lá? Pode não. Se pudesse eu deixaria, mas o Senhor disse que é diante do altar. Agora viram para minha frente, vocês 12 aqui, viram aqui para frente. Gente, agora se vocês quiserem ir embora agora, pode ir, viu? Porque a partir de agora é diferenciado, é o sobrenatural. Então vocês estão liberados para amanhã não ficar murmurando. Querido Deus, Pai, pastor, só tem um óleo aí. Unge só as mãos deles, abre as mãos, vocês as mãos para frente, só unge as mãos deles. Querido Deus, Pai que estás no céu, Senhor Jesus, aqui eu estou, Pai, na parte mais melindrosa de todas a mensagem. Estou para cumprir, meu Pai, o teu chamado. O Senhor disse que ia curar. O Senhor mostrou 7 pessoas com enfermidade incurável, e o Senhor mostrou curando várias pessoas. E nesse momento agora, Senhor, esvazia toda a nossa expectativa humana, todo o meu eu. Pode ungir as mãos deles. Ungiu as mãos? Só
foram buscar, né? Senhor Jesus, toca de maneira especial, que da qual as pessoas vão ser curadas. Esse momento, meu Pai, é um momento doloroso, aonde o teu sobrenatural se apoderar do natural físico e humano. Eu peço, Senhor, a tua graça sobre mim e sobre toda a igreja, em teu nome, Jesus, amém. Eu vou esperar o pastor acabar de colocar o óleo nas mãos. Gente, eu vou explicar novamente. Toda a igreja vão ficar de olhos fechados, o pastor e todos os obreiros no púlpito, olho aberto, as 12 pessoas de olhos abertos. Mulher grávida que tiver com um bebezinho, fique sentada, viu? Porque nesse momento é um momento muito melindroso. Eu peço que agora vocês se dividam nos corredores da igreja. Vocês 12 se dividem nos corredores da igreja. Vocês vão ficar de olho aberto. A única coisa que eu vou pedir à igreja, que feche os seus olhos, abre as suas mãos. Preste atenção que nós não começamos a orar ainda, irmãos. Eu vou pedir os músicos nesse momento, eles não fica triste comigo não, mas nesse momento ficar todo mundo em silêncio, só nesse período. Depois vocês podem tocar o tanto que quiser, porque vocês são abençoados para isso. Deus abençoa vocês cada dia. Quando eu falo abençoado, o dom que Deus deu a eles, porque eu queria tocar, não toco nenhum instrumento, graças a Deus, só o microfone mesmo, bem quando eu toco na boca assim, quase quebra meus dentes. Gente, mais uma vez eu vou falar. Toda a igreja fecha os seus olhos, abre as suas mãos. Pastor, juntamente com todos no púlpito, fica de olhos abertos. As 12 pessoas, a equipe de 12 pessoas, fica de olhos abertos. E toda a igreja, olhos fechados. Tá aí a equipe, tá aí? Vocês não ficam mutuados perto um do outro não. Ficam no meio, uma atrás, uma na frente, porque vocês vão ficar de olhão regalado, olhando o povo. E quando Deus tocar numa pessoa que estiver perto de você, vocês dão sinal. Vamos orarmos. Querido Deus, gente, preste bem atenção. Querido Deus, fecha os olhos, abre as mãos. Querido Deus, nesse momento agora eu peço que o Senhor abra o céu. Nós falamos em milagre. Traga para a igreja Assembleia de Deus em Iraque milagres agora, Senhor Jesus. Gente, preste atenção. Dentro de 3 minutos, 16 segundos, o Senhor vai tocar em 4 pessoas. Toca agora, Jesus. Está liberado. Pode tocar, Jesus. Pode tocar. Toca agora, Jesus. Toca na alma. Toca dentro da carne, nos ossos, nas veias. Quando tocar, gente, vocês pegam a pessoa e traz para cá com o maior cuidado. Se 2 pessoas não dá conta, junta 3, junta 4, mas traz e deixa aqui na frente direitinho. Traz, tem um ali no corredor ali, ó. Tá avisando, vão lá. Traz para cá com cuidado. Tem um aqui no corredor, me deu sinal aqui no outro aqui. Traz com cuidado, olha lá, gente, traz com cuidado. Olha lá, outro aqui nesse outro corredor. Cadê a equipe mesmo, gente? Pega ali daquele lado ali, é pesado demais, gente. Traz para cá, junta 4 pessoas, quando não dá conta, e traz as pessoas para cá. O que está acontecendo, Jesus? Isso, deixa, isso, pastor Paulo, vai trazendo, deixa deitado aqui. As irmãos, o irmão ali está trazendo um, vai trazendo. Gente, se concentra. Deixa eu ver o que está acontecendo nessa área aqui, Jesus. Ajuda aí, gente. Auxilia para nós não perdermos tempo. Senhor Jesus. Olha ali, lá do lado de lá. Está vindo. Ô irmãos, dá uma ajuda nessas irmãs aqui, que elas enganchou aqui nesse corredor. Gente, pastor, o senhor pode até ajudar a auxiliar aí, viu? Vocês que estão aqui de olhos abertos. Senhor Jesus. Isso. Vai tocando agora, Jesus. Gente, me ajuda a concentrar. Toca agora, Jesus. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui não é brincadeira. Toca agora, Jesus. Toca nos nervos. Toca no sangue. Toca nas veias. Toca nos... Gente, uma menina magrinha dessa estava essa luta toda para trazer. Não é impossível. Eu pensei que eram uns 200 quilos. Não é impossível, meu Deus. Senhor Jesus. Toca agora. Vai tocando, Jesus. Gente, fica ligado, fica ligado. Toca agora, Jesus. Toca nas veias. Toca nos braços, toca no sangue. Vai tocando, Jesus, vai tocando. Toca, Jesus, toca agora. Gente, atento. O Senhor vai tocar em 3 pessoas no mesmo momento. Toca agora, Jesus, toca agora.
vai tocando agora, vai tocando nos ossos, nas veias, nos nervos, vai tocando na cabeça, no pulmão, no coração. Toca agora, toca. Gente, vai trazendo para cá, com cuidado. Toca, Jesus, toca. Gente, a pessoa vai sentir adormecer, vai parecer que a alma está saindo de dentro do corpo. Não preocupa não, é o Senhor Jesus que está tocando para curar. Toca, Jesus. Nos 4 corredores, fica ligado, nas 4 fileiras, porque o Senhor está tocando. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando, vai tocando. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Vai trazendo para cá, gente. Vai trazendo para cá. Equipe, fica ligado. Equipe, fica ligado. Ligado nas 4 fileiras, porque o Senhor vai tocar. E vocês têm que estar ligados. Dentro de 2 minutos, 4 segundos. O Senhor toca em mais 5 pessoas. Pode registrar no teu relógio. Toca agora, Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Jesus. Toca nos braços. Toca nas pernas. Toca nas mãos. Toca agora. Toca agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus tocando agora. Aí o Senhor Jesus tocando. Pode fazer todo o esforço que você quiser. O Senhor Jesus está te tocando agora para te curar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É como se a alma estivesse saindo de dentro do corpo. Preocupa não, é o Senhor tocando. Toca agora, Jesus. Toca agora. Toca agora. Olha o Senhor tocando. Olha o sobrenatural do Senhor tocando na vida humana. Toca, Jesus. Toca agora. Toca agora. Gente, abre as mãos, fecha os olhos, por favor. Toca, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor está tocando em pessoas aqui com um problema terrível no sangue. O Senhor está tocando em pessoas aqui, irmãos, que até problema nos ossos. Os ossos vai ficar como ossos de vidro. Toca, Jesus. Toca agora. Toca agora. Lá atrás, Jesus. No meio. Toca. Pode tocar. Pode tocar. Toca agora. Traz para cá, gente. Traz com cuidado. Vai tocando agora. Vai. Gente, atento, atento. Atento, atento. Toca, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando. Vai tocando, Jesus. Vai tocando agora. Vocês abrem espaço para ali, irmãos. Toca, Jesus. Vai tocando. Vai tocando. Gente, vocês ficam ligados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Toca agora, Jesus. Toca. Tem 2 veias, meu Pai, ligadas à cabeça, que faz a cabeça dela doer todos os dias. Mas toca agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha o Senhor Jesus te tocando. Olha o Senhor Jesus te tocando. As suas pernas vai bombear. Você não vai aguentar ficar em pé, porque é o Senhor que está te tocando agora. Toca, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora. Senhor Jesus, toca agora. Toca agora, Jesus. Ninguém conversando, gente. Ninguém de olhos abertos. Só a equipe de obreiro e a equipe está trabalhando. Senhor Jesus, traz para cá, gente. Traz para cá. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Toca agora, Jesus. Vai tocando. Vai tocando. Toca agora, Jesus. Senhor Jesus, toca dentro, meu Pai, desta casa. Esta pessoa, meu Pai, que está sentada no sofá. Esta pessoa, meu Pai, que está dentro do hospital agora assistindo a live. Esta pessoa, meu Pai, que está, meu Pai, nos assistindo nesse momento agora. Toca agora. Toca agora dentro do carro, na casa, na sala, na cozinha. Aonde esta pessoa está. Vai curando essas pessoas agora, Senhor Jesus. Vai tocando, meu Pai, agora em Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Em Teu nome. Vai tocando agora. Vai tocando. Toca, meu Pai, o Teu sobrenatural no corpo físico. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Gente, preste atenção. Nós vamos fazer agora a última oração para esse objetivo. Nessa última oração, Deus vai tocar em pessoas variadas. Por que variados? Porque o Senhor vai tocar em pessoas que têm problema de enfermidade, problema psicológico, problema espiritual que não consegue vencer, problemas profissional, problemas sentimentais e problemas que as pessoas precisam trazer uma solução, até mesmo para ti próprio. Então o Senhor vai tocar diferenciados. É a última oração agora. Vai tocar fazendo modificação em vida de pessoas aqui. Essa oração o Senhor vai tocar dentro de 1 minuto e 50 segundos. Senhor Jesus. Dentro desse espaço é o espaço que o Senhor vai tocar. O Senhor vai tocar em várias pessoas diferenciadas, porque tem pessoas aqui que não conseguem obter vitória na área profissional, na área dos estudos, na área emocional, espiritual, sentimental, casamento. O Senhor vai tocar em 6 áreas, bem melhor. Senhor, fecha os olhos, peço o silêncio de todos, peço que feche os olhos, abre as mãos, só a equipe de olho aberto, o pastor juntamente com os obreiros. Senhor Jesus.
Essa é a última oração nesse objetivo. Toca agora. Meu Pai, tem homens e mulheres que precisam de um milagre nas áreas das suas vidas. Em nome de Jesus, sinta o Senhor te tocando agora. Gente, fica atento. Sinta o Senhor te tocando agora. O Senhor está tocando nos teus nervos agora. O Senhor está tocando nas tuas veias agora. O Senhor está tocando no sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Atento, gente, atento. Toca, Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Olha aqui na frente. Vai tocando agora, gente. Lá, gente, vocês dão sinal aí. Toca, Jesus, porque vai ser várias pessoas. Toca, Jesus. Traz para cá com cuidado, gente. Toca, Jesus. Vai tocando. Gente, eu estou orando, vocês vai trabalhando aí. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora. Senhor Jesus, toca agora. Toca agora. Toca agora. O corpo da pessoa não vai aguentar ficar em pé. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Traz para cá, gente. Traz para cá. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Lá atrás, no meio. Toca, Jesus. Toca. Pode trazer, gente. Traz para cá. E quando acontecer, vocês dão um sinal. Do meu lado esquerdo aqui, que a minha mão está apontando. Fica ligado que o Senhor vai tocar agora. O Senhor vai tocar em pessoas de cada fileira. Vai ser tocado. Toca agora, Jesus. Senhor Jesus, toca agora. O coração dessa pessoa não aguenta mais do que 3 anos. Toca agora. Toca agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Dentro da carne, nos ossos, nas veias. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Olha Jesus tocando, que coisa linda. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, que coisa linda. Toca, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai tocando. Traz para cá. Volta aquele jovem para o lado de lá, irmãos. Lá de lá tem espaço. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vai tocando. Gente, fica ligado. Essa é a última oração. Estou nela ainda. Toca, Jesus. Senhor Jesus, pode tocar em várias pessoas ao mesmo tempo para nós finalizarmos. Toca agora, Jesus. Pode tocar. A quantidade é tua. Pode tocar, Jesus. Toca agora. Olhos fechados, igreja. Olhos fechados. Toca, Jesus. Toca agora, Jesus. Pode tocar. Toca agora. Receba o toque da mão do Senhor agora, igreja. Olha o Senhor tocando. O Senhor vai tocar em jovens, senhoras e senhores. Toca, Jesus. Toca. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A mão do Senhor está neste lugar. E a mão do Senhor está tocando em você agora. Seja tocado agora. Em nome do Senhor Jesus. 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 Olha o Senhor tocando, gente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa ela aí, não levanta agora, irmã. Não levante. Fica aí quietinha. Porque não concluiu o que Deus quer fazer ainda. Toque, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Gente, só tem mais 3 pessoas para o Senhor tocar. Toca, Jesus. Pode tocar. Pode tocar, Jesus. Pode tocar. Ainda tem mais 3 pessoas só que o Senhor quer realizar uma obra. Toca. Toca, Jesus. Toca. Pode tocar. Está liberado. Jesus está liberado. Gente, atento, atento. 3 pessoas. Toca, Jesus. Pode tocar nessas últimas 3 pessoas. Deu o sinal lá no meio. Traz para cá. As outras 2 agora, gente. Presta atenção. Toca, Jesus. Toca. Agora, gente. É agora. É agora, nesse momento que eu estou falando. É agora que vai acontecer. Toca, Jesus. Agora. Olhos fechados. Agora. O Senhor já está mexendo, gente. Agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Agora. Receba. Aí aonde você está, seja tocado agora. Seja tocado agora. Seja tocado agora. Olha o Senhor tocando. Olhos fechados, igreja. Toca, Senhor Jesus. Toca. O Senhor está tocando, irmão. É agora mesmo. Toca, Jesus. Toca. Traz para cá. Deixa ali. Ajuda lá. Traz para cá. Traz para cá. Traz o Senhor para ali. Coloca ali. Oh, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que recebeu apenas um toque local, outros geral.
Por isso, às vezes, a pessoa fica vendo tudo que está acontecendo, dá vontade até de levantar e sair correndo. Mas não faça isso, porque a obra não se concretiza. Senhor Jesus, por hoje está ótimo. Abra os olhos toda a igreja. Gente, preste atenção nisso aqui agora. Preste atenção. Preste atenção nisso aqui agora. A equipe de 12 fica aqui, toda a equipe aí perto. Preste atenção nisso aqui agora. Pessoas que estão aqui no chão, irmãos, parte dessas pessoas estão anestesiadas com anestesia geral, outros só local, por isso vê e ouve até o que a gente está falando. Mas não levanta daí e nem abre os teus olhos, fica com os teus olhos fechados, porque agora que é o momento principal, é agora. Quem que está aí atrás, às vezes quiser vir na frente, às vezes não está vendo na filmagem, se quiser ver na filmagem, fica tranquilo. Neste momento agora, nós vamos orar. Eu vou pedir ao Senhor que tire a anestesia dessas pessoas e continua curando eles sem anestesia. Vai ter pessoas aqui que vão rolar, vão gritar, vão ter pessoas aqui que vão fazer cara feia, porque vai doer. Na hora que estiver curando eles sem nenhuma anestesia, eles vão gritar. Vai ter gente que vai rolar no chão, vai ter gente que vai fazer cara feia. Tira o óculos de quem tiver com óculos. Quem tiver com óculos, tira. Vai ter gente que vai fazer cara feia, vai rolar, vai ter gente que vai gritar. Vocês não preocupam não, gente, é o Senhor que está tocando. Preste atenção nisso aqui. Senhor Jesus, em teu nome, Jesus, tira a anestesia de todas essas pessoas e toca nessas pessoas agora sem anestesia. Toca agora nelas sem anestesia. 1, 2 e já. Tira, Jesus, pode tirar. Toca agora, Jesus. Gente, preste atenção. Vai ter gente que vai gritar, vai fazer careta, vai rolar, vai querer correr. Você não se preocupa não. Toca agora, Jesus. Toca nelas. Toca sem anestesia, Jesus, pode tocar. Mexe nelas agora, Jesus. Mexe, pode mexer, Jesus. Mexe nas pernas, nos braços, nas mãos, sem anestesia, Jesus, pode mexer. Senhor Jesus, tira a anestesia delas e toca. Pode tocar, Jesus, toca mais forte, Jesus. Pode tocar mais forte, Jesus. Toca mais forte, Jesus, sem anestesia, Jesus, toca mais forte. Toca, vai tocando, vai. Gente, preste atenção. Toca, Jesus, toca. Vai ter gente que vai gritar, vai rolar, vai chorar, vai fazer cara feia. Vocês não preocupam não. Toca agora, Jesus, toca. Vai tocando agora, Jesus, toca. Toca, toca, toca sem anestesia, Jesus, toca. Senhor Jesus, pode ir tocando mais forte, Jesus, mais forte. Pode aumentar um pouquinho, pode aumentar um pouco o toque. Toca mais forte, Jesus, mais forte, mais forte. Gente, isso aqui é muito sério. Toca, Jesus, toca agora nessas pessoas. Toca sem anestesia, toca, Jesus. Vai tocando agora, vai tocando nos homens, vai tocando nas mulheres. Toca agora, Jesus. Vai ter gente que vai gritar, vai chorar de dor. Toca, Jesus, toca nos rins, toca no fígado, toca no coração. Toca agora, Jesus, toca agora. Toca mais forte, Jesus, mais forte. Mais um pouquinho, Jesus, mais forte. Toca, Jesus, está doendo, gente, isso aqui não é brincadeira. Toca, Jesus, toca. Toca mais forte, Jesus. Pode ir tocando, Jesus, vai tocando mais forte um pouquinho, Jesus, mais forte, vai doer. Vai ter gente aqui, oh Deus, que vai gritar. Toca, Jesus, toca. Toca mais forte, toca no sangue, toca nas veias, toca no braço. Toca, Jesus, toca neste homem que está de calça jeans, camisa branca, porque o Senhor está mexendo no coração dele. O coração dele não ia suportar, por isso mexe, Jesus, mexe, toca, Jesus, pode tocar. Toca, Jesus, toca. Vai tocando, Jesus, mais forte. Isso aqui não é brincadeira, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Essas pessoas aqui, elas estão doendo. Isso aí, eles não estão chorando ou gritando porque eles querem. Está doendo dentro deles. Toca mais forte, Jesus, mais forte um pouquinho. Só mais forte um pouquinho, Jesus, mais forte. Toca, Jesus, toca. Vai tocando, Jesus, toca. Vai tocando, Jesus, toca. Toca mais forte, Jesus, mais forte. Toca, Jesus. Está vendo esse homem aqui? O Senhor está mexendo aqui no coração deste homem. Por isso, às vezes, ele fica levantando a cabeça, porque o Senhor está mexendo aqui
aqui dentro. Mexe, Jesus, pode mexer, Jesus. O Senhor está mexendo no sangue, o Senhor está mexendo nos pulmões, o Senhor está mexendo dentro de corações aqui. Toca, Jesus, toca. Agora preste atenção, porque agora o Senhor vai tocar, que vai ter gente que vai virar no chão, vai rolar. Toca mais forte um pouquinho, Jesus, pode tocar mais forte. Toca na circulação sanguínea. Toca agora, Jesus, toca agora. As mulheres auxilia. Toca agora, Jesus, toca. Toca mais forte, Jesus, na circulação do sangue. Toca, Jesus, toca. Toca, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. O Senhor vai mexer no intestino de pessoas aqui, tirando infecções. Senhor, meu Deus, toca mais forte, um pouquinho só, Jesus, um pouquinho, Jesus, um pouquinho mais forte. Ajuda a mulher ali, toca, Jesus. Ela está rolando, gente, porque está doendo. Isso aqui não é uma brincadeira, é o Senhor que está mexendo, aonde a mão física não pode mexer. Está vendo? Está vendo? O Senhor está mexendo aonde a mão física não pode mexer. O Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Esta moça de vestido florido, meio amarelado, cabelos cacheados, o Senhor vai de sandália preta, o Senhor vai tocar no sangue dela, porque Deus lhe mostrava uma fraqueza, e essa fraqueza ia atingir o sangue dela, numa pneumonia terrível, que ela não ia resistir mais do que 2, 4, 5, 7 ou 8 meses, mas o Senhor está dizendo, está mexendo agora, está mexendo agora, está mexendo agora, é essa aí mesmo, está mexendo, essa que está com o cinto amarelo da cor dela, o Senhor está mexendo, a cor da roupa, o Senhor está mexendo agora, ela vai sentir o corpo todo tremer, é o Senhor que vai mexer da cabeça aos pés, porque é circulação sanguínea, e o Senhor está mexendo, por isso vai tremer o corpo dela. Mexe, Jesus, mexe, Jesus, mexe, pode mexer, Jesus, mexe, mexe nas pernas, mexe nos braços, mexe no todo o corpo dela, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Mexa, Jesus, mexa, mexa, pode mexer, Jesus, mexa, vai mexendo, Jesus, vai mexendo, vai mexendo, mexe mais forte, um pouquinho, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, agora, Senhor Jesus, apacigua eles, acalma, 1, 2 e já, deixa eles todos adormecidos, calmo. Senhor Jesus, aquieta eles, para eles não mexer nada, aquieta. Agora, Senhor Jesus, aquieta todos eles, silencia eles, Jesus. Agora, Senhor Jesus, na presença de todos, completa aquilo que o homem não pode fazer. Ninguém pode colocar uma anestesia e tirar ao mesmo tempo e colocar, mas o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Agora, em teu nome, Jesus, completa a obra, completa a obra, completa a obra, Jesus. A família deste homem está aqui, desse aqui, a senhora é o que dele? A senhora pode louvar a Deus, a senhora vai suportar o ronco dele ainda por muitos dias, porque o Senhor mexeu dentro do coração dele. Esse homem, ele estava entre as 7 pessoas. Na realidade, ele ia partir para a eternidade no 6º mês deste ano, no 2º final de semana, de uma sexta-feira para sábado, a 1h da manhã, 49 minutos e 17 segundos. Ele ia ter um ataque fulminante e não ia resistir. E o Senhor mexeu com esse aqui, ó, isso aqui. Isso aqui não há ouro, não há dinheiro, não há diamante que pague. O Senhor mexeu nesse homem aqui. Aquela mulher que está ali, ó, deitado, virado, o Senhor mexeu nos ossos desta mulher e mexeu na cabeça desta mulher. Essa aí, ó, está encolhida aqui, virado. O Senhor mexeu. Deus mostrava ajustando uma veia. Por isso a cabeça dela, de vez em quando, doía, latejava. O Senhor mexeu. Senhor Jesus, já está tarde. Volta todos eles ao normal agora. 1, 2 e já. Volte ao normal em nome de Jesus. Gente, não deixa ninguém levantar sozinho, mesmo que eles queiram. Auxilia. Vai ter gente que hoje ainda vai ficar adormecida essa noite, vai sair daqui tonto. Coloca eles numa cadeira, viu? Não deixe ninguém estar levantando só. Senhor Jesus, volte todos ao normal. 1, 2 e já. Em nome de Jesus, volte ao normal.
auxilia. Eita, meu Deus, hoje que eu queria terminar cedo, hein? Aleluia. Eu pergunto nesta noite, no meio a esse trabalho, tem alguma pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus? Que você ouviu a palavra hoje e dentro da tua alma você está dizendo: eu quero hoje voltar à casa do Senhor. Dê um sinal com a sua mão assim. Você que está me ouvindo, chegou a tua vez, chegou a tua oportunidade. Você ouviu e viu. Cadê uma pessoa? Cadê uma pessoa? A primeira pessoa. Não tenha vergonha. Você ouviu a palavra, você ouviu os milagres de Jesus, e você está aqui hoje. Eu não sei o que te feriu, o que te machucou, o que te distanciou da presença do Senhor, mas hoje eu te chamo. Cadê uma pessoa? Você sabe que a maneira que você está não está legal, e você sabe, se Jesus voltar agora do jeito que você está, não está legal. Cadê uma pessoa? Está vindo aqui? Que homem de coragem, meu Deus. Esse homem é um homem de coragem. O Senhor é o que dele? E é um milagre, esse homem está vivo. Se ele contar a história dele, muita gente chora. Está vindo ali a segunda pessoa. Isso aí, obreiro. Obreiros é para isso aí mesmo, trabalhar. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Está vindo aí a terceira pessoa? Irmão, se tiver algum filho de crente que não aceitou Jesus ainda, é a hora. Sério, pastor? Meus 2 filhos são evangélicos, mas eles 2 aceitou. Todos 2 nasceram lá evangélicos. Filho de crente só é crente no dia que eles aceitam. Sério, pastor? Sério? Se você tiver 200 anos de vida, nasceu num lar evangélico, mas nunca decidiu, você só nasceu. Só ouviu, mas você nunca te converteu. Então agora é o momento. Cadê? A terceira pessoa está aqui? Está aqui também, está aqui essa menina também. Essa menina interessante. Tu estava regendo, minha filha? Menina, mas tu rege numa autoridade, hein? Eu quase fiquei preto aqui vendo tu reger. Rapaz, pai, corre. Eu falei, meu Deus do céu, essa menina é de Deus mesmo. Eu convido, gente, essas pessoas que estão aí adormecidas, vocês não precisam violentar, que eu falo ficar violento, com medo, vai morrer, não, fica tranquilo, gente, são processos que são mais demorados, principalmente processo que era tempo rápido de pum. Então hoje mesmo ainda, talvez vai ter gente aqui que vai ser preciso colocar isso dentro do carro, nos braços, viu? Porque é processo, vai passar a noite aí, fica tranquilo, morrer não morre não. Pode ficar em paz. Cadê? Deixa eu continuar aqui. Cadê mais uma alma? Venha, eu convido você. Venha, não tenha vergonha de vir. Moça, você bem aqui abre as tuas mãos para frente. Você. Grande é o amor de Deus pela tua vida. Não afaste desse caminho por nada. É contigo. Não afasta por nada. Pode aparecer convite, pode aparecer oportunidade, pode a amiguinha botar quente, pode chamar você de cafona, chamar de quem quiser. Não afaste desse caminho, porque Deus tem projeto na tua vida. O inimigo queria te ver depressiva, em cima de uma cama, sem vontade de sair para lugar nenhum, triste, angustiada, achando que tudo acabou. Já teve um momento na tua vida que deu vontade de deixar só um bilhete escrito e uma besteira feita, mas o Senhor está dizendo: permaneça. Tem algum parente dela aqui, gente? Essa menina do cabelo curtinho, cabelo preto, curtinho. Cadê? Tá ali, né? Eu convido mais uma, tem mais uma, duas pessoas, mais 2 pessoas. É quantas pessoas mesmo aqui? Mais 7 já? E me ajuda para mim. Ali diz que é 2. 6, cadê a 7ª pessoa? Eu convido nessa oportunidade. Eu não sei o que aconteceu contigo, o que está acontecendo contigo, mas nessa noite eu convido você a fazer uma aliança com Jesus. Talvez a tua aliança com Jesus está igual uma aliança de bijuteria. É bonita na vitrine, mas perde o brilho logo quando começa a usar. Talvez está assim a tua aliança, mas hoje eu estou te convidando. Cadê a 7ª pessoa? Venha nesse momento. Eu sei que você sentiu tocada aí aonde você está. Eu sei que você é testemunho do que você ouviu e viu aqui hoje. Cadê a 7ª pessoa? Dê um sinal com as suas mãos. Venha, o Senhor está te convidando. Eu convido você. Não é apenas eu, pastor Ivo, que estou te convidando. É o Senhor Jesus que está tocando na tua alma. Não tenha vergonha, dê um sinal com as suas mãos. E venha hoje.
O Senhor está te tocando, o Senhor está movimentando. Pastor, a esposa do Senhor, o senhor consegue uma ligação com ela agora, neste momento? O senhor conseguir, o senhor deixa ela no viva voz, e do lado de uma pessoa que está lá na casa, oh Jesus, que o Senhor está dizendo que tem a obra muito grande na alma desta pessoa. Cadê a sétima pessoa? A sétima pessoa, eu convido você, cadê a sétima pessoa? Venha, não tenha vergonha não, já veio já? Quando vir vocês me avisam. Aleluias. Enquanto não vem, o senhor que está perto dessa senhora bonita, cabelos todos cacheados, abre assim as suas mãos, por favor. O Senhor Deus está dizendo que hoje Ele está acrescentando dias e anos de vida para ti. E o Senhor Deus está dizendo que hoje Ele está assinando aonde a mão física e humana não pode assinar, e Ele está entregando nas tuas mãos uma grande conquista, diz o Senhor. É para ti. Ele está entregando uma grande conquista. Ele já te abençoou bastante, mas Ele está te abençoando financeiramente um pouco mais, e está acrescentando anos de vida e mexendo na tua saúde para a melhora. O Senhor está aqui, está falando? Fica falando com ela aí no viva voz, para que nós falemos. Neste momento agora, pastora Darcy, o Senhor Deus está visitando a sua casa, visitando a senhora, e está visitando esta pessoa que é do teu sangue, e o Senhor está dizendo que tem um projeto na vida dele, e se ele se render aos pés do Senhor, o Senhor limpará do corpo dele uma enfermidade que está assolando a vida dele, e o Senhor limpará por completo, e ele testemunhará do milagre. Porque essa enfermidade, o inimigo pediu para que ela fosse para a morte, mas o Senhor está zelando pela alma, e o Senhor está dizendo: eu tenho um projeto na vida dele, e se ele chegar aos meus pés, eu chegarei a ele e mudarei a história dele, diz o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos: faça aí uma aliança. Ei, o Senhor está falando, manda assim, fala para esta pessoa que é do teu próprio sangue, não sei se é, eita Jesus, que é o que nós queremos, mas é o que Deus quer, e o Senhor está dizendo que a senhora o ama muito, é como um filho, é irmão, mas como um filho, e o Senhor está dizendo que fará uma grande obra quando render aos meus pés, aos meus caminhos, diz o Senhor, que mudará e curará de toda a enfermidade. Oramos. Pastor Geraldo. Oh, aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja. Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Deus Todo-Poderoso. Nós apresentamos, meu Deus, essas vidas que se renderam a Ti nesta noite. Tu, Senhor, que conhece a necessidade e a dependência de cada um de Ti, Pai. Olha para eles agora, perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, Senhor. Ajuda-os, ó Deus eterno, a serem sustentados pelas Tuas mãos fortes e poderosa, Deus, fazendo, Deus eterno, sempre algo novo, Deus eterno, transformando por completo as suas vidas, que a partir de hoje eles possam sentir a alegria e a paz no coração, Senhor. É o que nós lhe pedimos, Pai, e já lhe agradecemos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, que o Senhor guarde e sustente as vossas vidas, e os irmãos, por favor, anote o nome das pessoas, seus endereços, para que sejam visitados. Muito bem, irmãos, estamos muito agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem realizado nessa noite. Temos a certeza que o Espírito do Senhor tem tocado muitas vidas, e aconteceu milagres, curas, plenas e completas na vida de pessoas. Temos certeza que Deus tem a sua forma de trabalhar, de agir,
né, e de usar a cada pessoa da maneira que Ele chamou, da maneira que Ele determinou que fossem usados. Nesta noite, pastor Ivo, né, sem dúvida foi usado como instrumento de Deus para falar através da palavra de Deus aquilo que a igreja precisa ouvir, e também orar pelos irmãos que precisavam de milagre. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Vamos encerrar já hoje, colocar uma vírgula nesse culto. Amanhã, né, é a última noite do nosso evento aqui, né, e nós vamos iniciar o culto amanhã um pouco mais cedo, né, que amanhã o pastor Ivo tem que retornar a Campo Grande para pegar o seu voo às 2 horas da manhã, e nós vamos, né, iniciar o culto amanhã às 6h30. Então eu convido os irmãos para vir aqui às 6h30. Amanhã nós temos várias atividades, temos, né, agradecimento, temos várias coisas a falar aos irmãos amanhã. Amanhã haverá ensaio para os jovens na parte da manhã. Amanhã nós não vamos ter trabalho durante o dia, só à noite. Irmãos, nós estamos aqui, como vocês estão vendo aqui na frente, né, os irmãos, né, que já contribuíram com a campanha de quilo, né, de alimentos não perecíveis para a gente estar realizando cestas básicas, né, um trabalho da Secretaria de Missão, né, e com certeza, né, os irmãos que já contribuíram, Deus abençoe você e multiplique mais na sua vida. E aqueles que ainda não contribuíram, podem trazer amanhã, não tem problema, pode trazer, que a gente vai estar reunindo com o que já tem para formar as cestas básicas e estar atendendo, né, tanto nossos missionários como também nossos irmãos que precisam. Deus abençoe. Amanhã, então, às 18h30 estaremos iniciando o nosso culto amanhã, ok? Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo. Nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez te louvar e agradecer, bondoso Senhor, por tudo, Senhor, que tem realizado na nossa vida. Deus, pela visitação do teu Espírito sobre a vida da tua igreja nessa noite, abençoa poderosamente também, ó Deus eterno e bendito, no dia de amanhã e todos os trabalhos a serem realizados. Seja conosco e agora despeça em paz o teu povo para as suas casas, guardando e dando-lhes uma noite de descanso. É o que nós lhe pedimos, agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora para sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor, e amanhã estaremos de volta aqui para adorarmos ao Senhor.